A criptozoologia, o estudo de criaturas místicas, conhecido como o irmão feio e burro da ciência, que teve seu nome manchado por diversos especialistas, que na verdade se tratavam de conspiracionistas e levemente esquizofrênicos, e também pelos milhões e milhões de dólares gastos para encontrar o pé grande, que obviamente não levou a nada. Mas como qualquer ramo da ciência, ela também possui profissionais sérios que realmente estão interessados no seu estudo. E algumas vezes eles até conseguem resultados bem interessantes. E então foi o que eu vim trazer para vocês. 7 vezes que a criptozoologia teve certa. Eu sou Marcel, e esses são 7 animais mitológicos que realmente existem. Em primeiro lugar, nós temos o ornitorrinco. Desde o início do século XIV, as pessoas acreditavam que o ornitorrinco se tratava de resultado de bruxaria. Pelo fato de ele parecer um castor pregado num pato, era mais fácil tu culpar o cão do que encontrar uma explicação para isso aqui. E não foi até 1798 que finalmente registraram esse bicho de maneira oficial. Mas na verdade já foi encontrado muito antes disso. O problema é que as pessoas pensavam que se tratava de um hoax, já que nessa época, Ásia e Oceania tinham um problema muito sério. Era comum que taxidermistas pregassem 2 animais diferentes e dissessem que encontraram uma espécie nova, em uma tentativa estranha de deixar seu nome na história e ganhar muito dinheiro com isso. E bom, os australianos tinham excelentes motivos para não acreditar na existência dessa porra aqui. Imagina que tu é um homem do século XVIII e um doidinho olha bem no fundo do teu olho e diz: macho, existe um animal que é mamífero e não tem mamilos. Ele soa leite e os bebês lambem. Eles também botam ovos e até metade da sua vida tem dentes. Possui cauda e bico de castor, um animal que mal era considerado real na época. Ele também possui um dos venenos mais fortes do mundo, que nem morfina consegue acabar com a dor, além de criar correntes eletromagnéticas para poder nadar na escuridão. E pra botar a cereja no bolo, esse fela da puta aqui brilha azul se tu botar ele debaixo dessas radiações. Se eu dissesse isso pra alguém nessa época, eu era no mínimo crucificado. O próximo da lista é o dragão de Komodo, que foi carinhosamente apelidado pela minha comunidade de Calango do Campo. Porque este é basicamente uma lagartixa de 2,60 m, veneno que te paralisa, um olfato tão bom que ele pode cheirar de qualquer lugar da ilha dele, ou seja, se você tá em território de dragão, você tá qualquer coisa menos seguro. E serem também um dos poucos animais que ativamente caçam seres humanos. Sim, se esse bicho não podia ficar pior, ele cava tumba, come corpos humanos e termina desenvolvendo um gostinho pela gente. O que, se tu entende um pouquinho de devoradores de humanos, isso é extremamente perigoso, porque foi assim que o Gustav terminou matando 600 pessoas. E até 1910 a ideia de um animal tão, mas tão feroz era visto como loucura, quase como chacota. E também um dos motivos da criptozoologia não ser muito levada a sério na época. Porque penso, nessa época aí a gente está quase na Primeira Guerra Mundial. Quem que ainda vai acreditar em dragões? O primeiro espécime encontrado foi um pequeno indivíduo, batido pelo Lieutenant Steven van Hannebroek. Os biólogos da época genuinamente olharam para a cara do homem e disseram que não se tratava de um dragão de Komodo, mas sim de uma lagartixa super desenvolvida. Eu imagino tu arriscar tua vida para caçar um dos animais mais perigosos do planeta só para um cientista que nunca saiu de uma cadeira e dizer isso na tua cara. Não foi até quase no final de 1910, e não foi até o final do ano quando o explorador Douglas Burden trouxe vários exemplares vivos e um monte de carcaça para finalmente provar a existência do dragão de Komodo. Esse homem essencialmente roubou toda a glória do lieutenant porque ele só teve mais sorte mesmo. Essa é a vida. E ver os dragões de Komodo no zoológico foi o que inspirou a criação de King Kong e a sua luta com dinossauros. É um dado muito interessante que eu não sabia como meter nesse vídeo. Em terceiro lugar nós temos o Okapi, que é de longe o animal mais bostão dessa lista. Eu precisava sim ou sim mencionar ele pela falta de acerto da criptozoologia. Ele é só um bicho fake sua miséria, que é uma mistura de girafa, zebra e Deus sabe o que. Antes ele era um animal lendário, aí os criptozoologistas descobriram que ele realmente existia e perdeu muito da graça que esse bicho tinha. Porque agora a gente sabe que ele é só uma girafa muito feia e muito mais chata do que a original. Ele não está necessariamente ligado com as zebras biologicamente, o que é difícil explicar essas listras bem ali. Mas é isso que tem pra falar desse bicho. Continuando a lista, nós temos um animal objetivamente mais legal do que o Okapi, que é o gorila. Nosso querido primo distante da humanidade. Marombeiro, vegano e alérgico à água, 100% natural, com mais de 200 kg de músculo, é o que provavelmente inspirou as histórias de Sasquatch, Pé Grande, esse tipo de coisa. E alguns exploradores da África acreditavam que se tratava de alguma outra espécie humana, porque as histórias que os exploradores contam são extremamente bizarras. Primeiro que os gorilas são extremamente calmos. Eles viam fogueiras feitas pelos humanos, e em vez de se assustar com a maioria dos outros animais, eles ficavam ao redor e observando o foguinho. E pelo seu incrível tamanho quando eles estão sentados, já que ele tem um torso muito largo, os nativos locais acreditavam que esses animais eram gigantes. E eles devem ter ficado muito decepcionados quando esse bicho ficou de pé e não passava de 1,70 m de altura.
Mas o que eles decepcionam em altura, eles compensam em força, basicamente como qualquer morador do Nordeste. Porque ao tentarem capturar um silverback, que em resumo é o alfa da tribo, este gorila agarrou um explorador europeu e arrancou sua cabeça com as próprias mãos. O que, se a gente levar esse relato a sério, faria com que esse bicho tenha mais força do que um caminhão e possa exercer mais de 5 toneladas de força só com os braços. Eu prefiro acreditar que eram amigos inventando história pra morte do cabo não parecer tão broxante assim. Mas agora falando sério, esse relato é bem congruente com o tipo de força que ele nos mostra. Gorilas são animais extremamente pacíficos e não mostram sua força verdadeira com muita frequência. E é muito difícil tu testar isso seguramente, porque essa criaturinha aqui só precisa de uma fração do poder de verdade dele pra arrasar qualquer pesquisador que tente mexer com o bicho. O que parece muito que eu tô narrando um anime, mas não por isso, aqui é a vida real. Mas é o que limita muito a existência do nosso amiguinho aqui, é que ele comparte território com felinos grandes, porque a pele dele foi feita para lidar com golpes fortes e não com arranhões de garras afiadas. Ou seja, com a introdução de jaguares e leopardos no seu habitat, ele tá passando um tempinho bem difícil. Nós estamos tendo relatos de leopardos, que é um animal que até alguns humanos já derrotaram na mão, acabando com famílias inteiras de gorilas, pelo simples fato deles terem essa imensa vantagem quando se trata da sua pele. Eu gosto muito de gorila, mas bora falar sobre o próximo bicho. Em quinto lugar, nós temos o animal mais legal dos 7 mares, a lula gigante. Sério, olha isso daqui, como isso aqui não é a coisa mais legal que tu já viu na tua vida. Eu não preciso nem dizer que animal que foi inspirado por esse absoluto colosso de 12 metros de comprimento e mais de 500 quilos. Obviamente foi a sua mãe, o Kraken. Sim, foi o Kraken. Essa coisinha linda aqui já foi descoberta tantas e tantas vezes que chega a dar ódio no meu coração. Nós temos evidência da sua existência datando desde o século XVII, até que em 1873 o marinheiro Theophilus Picot teve seu barco atacado por essa criatura. O que em muitos casos simplesmente terminaria com mais uma história de pescador sem muito fundamento. Terminaria diferente dessa vez, porque Picot faria um feito que entraria na história. Ele arrancaria metade do tentáculo da lula, fazendo ele presidente do Brasil agora. Trazendo evidência para a existência do tão temido Kraken. Com um incrível apêndice de mais de 6 metros, a comunidade científica finalmente, depois de décadas e décadas de serem cabeça dura, aceitou a existência da lula gigante. Eu tô mentindo, eles não aceitaram porra nenhuma não. Eles olharam na cara do Teófilo e disseram, não, isso aqui ó, isso daqui é um pedacinho de alga. Porque, segundo eles, a existência de uma criatura tão surreal mudaria completamente a forma que o público vê a biologia. E eles não queriam trazer um alvoroço tão grande para a comunidade científica. E então, pobre do Picot, os descobridores oficiais da lua gigante agora são soviéticos em 1981 na Antártida. Essa é a coisa mais triste da história, tu batalhar com o Kraken para chegarem na tua cara e disserem, não, isso aqui não existe não, isso é um pedaço de alga. E outra informação muito legal que eu não botei aqui, mas não porque eu esqueci, mas sempre que eu tô guardando pro próximo vídeo, que vai ser muito legal, é que eles entram em lutas enormes e que demoram horas e travam guerras com baleias cachalotes bem no fundo do oceano. Isso é muito legal, eu só queria mencionar aqui para não ficar faltando. Mas bora passar pro próximo bicho. Eu duvido muito vocês descobrirem qual animal mitológico foi inspirado pelo rinoceronte. Eu vou dar um minutinho pra vocês. Foi o unicórnio. Sim, se não fosse esse tanque de assalto de 1,5 toneladas e pele blindada, não existiria My Little Pony. Porque tenta visualizar aqui a ideia do explorador europeu. Eles viram um bicho de 4 patas, eles viram ele de longe e pensaram, porra, isso daqui é um cavalo com armadura e chifre. E é por isso que ninguém acreditava em nem metade das histórias contadas pelos europeus quando eles voltavam de viagem. E a existência do unicórnio era tão aceitada na época, que até o dia de hoje a Escócia tem o nosso cavalinho de chifre como animal nacional. Até que finalmente em 1769, o naturalista Peter Simon Pallas entrou em uma excursão para encontrar o suposto unicórnio. Abateu um rinoceronte e ficou bem triste ao descobrir que não tinha nada a ver com um cavalo mágico. E bom, isso daqui me faz pensar quantos animais mitológicos só existem porque alguém olhou eles de longe e confundiu um com um bicho muito mais legal. Mas agora, sem enrolar muito, vamos pro 7º e último lugar, que é o canguru. Mais uma vez a Austrália dominando todas as listas desse canal. O canguru sofreu com todas as síndromes de pseudo-intelectual que todos os criptozoologistas mostraram nesse vídeo. Quase com uma mistura inteira do que a gente acabou de falar nessa lista aqui em um animal só. Primeiro acreditaram que ele era um fruto de bruxaria, porque ele era bípede, parecia ser humano e é feio. Exploradores americanos acreditaram que ele se tratava de alguma espécie de Wendigo, porque ele parece um ser humano usando uma roupinha de animal e carregando um bebê.
Depois, criptozoologistas acreditavam que ele se tratava de um elo perdido da humanidade, porque haha, bípede igual ser humano. E por último, ele foi reconhecido como um animal normal. E nossa amiga marsupial estava na boca de tanta gente que eles hoje em dia são o animal nacional da Austrália. Então a fama serviu de alguma coisinha pra eles. Bom, esse foi o vídeo. Muitíssimo obrigado a quem assistiu até aqui. Deu um trabalho relativamente bom fazer isso aqui. Não foi tão ridiculamente difícil como os últimos 2 vídeos, mas deu um trabalhinho legal. Desculpa a falta de postagens que tá tendo. Eu viajei recentemente e eu quero mudar um pouquinho aqui todo o ritmo, essas coisas. Eu vou estar fazendo um videozão mais especial da próxima vez. Eu tô trabalhando bastante nele, eu espero que vocês gostem. Mas é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Dá um like, um comentário, qualquer coisa ajuda muito. Eu quero primeiro agradecer que o vídeo do Timothy Treadwell foi muito bem. Me deixa muito feliz que vocês tenham gostado. Em menos de um mês já é meu vídeo mais visto. Já é meu vídeo mais visto. Então é isso. Muito obrigado. A gente se vê. Tchau.